Na tarde de 17 de março de 2018, a jovem mãe Rafaela Moura, de 24 anos, viajou até Itaboraí, no Rio de Janeiro. Ela buscava um recomeço e acreditava que o encontro com um estrangeiro gentil seria um simples almoço. Mas a normalidade daquele dia de verão estava prestes a se quebrar. Ao entrar na casa e tirar os sapatos, um detalhe banal revelou uma ameaça mortal. Um bilhete sob o tapete com uma instrução sinistra em inglês. A partir daquele momento, o encontro amigável se transformou em uma armadilha silenciosa e a casa em uma prisão prestes a se fechar. Esta é a investigação completa dos minutos de terror vividos por Rafaela e de como uma pequena pista expôs um plano cruel de extorsão. O que realmente acontecia naquela rua tranquila de Itaboraí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Rafaela Moura tinha 24 anos e um filho de 2. Sua rotina era a de muitas mulheres jovens em sua posição. Um trabalho como balconista, responsabilidades maternas e a busca por estabilidade. Seus objetivos eram claros e práticos. Ela planejava concluir o ensino médio, uma etapa que havia sido interrompida. Depois disso, seu projeto era abrir uma pequena loja online. Para ela, o comércio digital representava uma chance de autonomia financeira e de poder trabalhar mais perto de seu filho. A vida de Rafaela era marcada por uma necessidade de reorganização. Essa urgência em estabelecer um novo rumo a colocava em uma posição de vulnerabilidade. Cada decisão parecia ter um peso maior, cada oportunidade era analisada como um possível ponto de virada. Apesar da distância física de seus familiares, ela fazia questão de mantê-los informados. A comunicação era constante, feita através de mensagens de texto rápidas e objetivas. Atualizações breves sobre seu dia e seus planos. Era sua forma de manter os laços e garantir uma rede de apoio, mesmo que remota. Foi nesse contexto de busca por mudança que ela iniciou uma conversa em um fórum de viagens na internet. Ali, conheceu um homem que se apresentava como Milan, um europeu que estava passando uma temporada no Brasil. A interação online evoluiu rapidamente. Ele parecia gentil e interessado, e a conversa progrediu para um convite. Ele a chamou para um almoço em sua casa alugada na cidade de Itaboraí, no Rio de Janeiro. A promessa era de um encontro simples e casual, uma feijoada. Para Rafaela, o convite parecia inofensivo. Representava uma distração, uma chance de conhecer alguém novo e quebrar a monotonia de sua rotina. Ela via o encontro como um passo adiante, parte do recomeço que tanto desejava. Não havia em sua percepção inicial qualquer sinal de perigo. Era apenas um almoço, uma interação social que poderia ou não levar a algo mais. Ela se preparou para o encontro com a expectativa de uma tarde agradável. Sua única preocupação era a mesma de qualquer mãe: garantir que seu filho estivesse seguro e bem cuidado durante sua ausência. Ela acreditava que estava tomando uma decisão calculada, um pequeno risco em troca da possibilidade de uma nova conexão humana. Naquele momento, ela não sabia que sua avaliação da situação estava fundamentalmente incorreta. O que ela considerava um simples encontro era, na verdade, a etapa final de um plano cuidadosamente elaborado por outra pessoa. Sua busca por um novo começo estava prestes a colocá-la no centro de uma situação que exigiria toda a sua coragem e raciocínio rápido para sobreviver. O contato inicial ocorreu em um ambiente digital. Rafaela participava de um fórum online sobre viagens, um espaço onde usuários trocavam experiências e dicas sobre turismo. Foi nesse contexto que ela iniciou uma conversa com um perfil que se identificava como Milan. Ele se apresentava como um cidadão europeu que estava passando uma temporada no Brasil.
A comunicação entre eles, segundo os registros, foi cordial. As trocas de mensagens focavam em interesses comuns, como cultura e destinos de viagem. Após alguns dias de interação, a conversa evoluiu para um convite. Milan propôs um encontro presencial. Ele a convidou para um almoço em uma casa que havia alugado na cidade de Itaboraí. O pretexto era uma refeição específica, uma feijoada. A escolha de um prato tipicamente brasileiro foi um detalhe que contribuiu para a percepção de normalidade e de um interesse genuíno pela cultura local. Para Rafaela, a proposta soava como um programa social comum, sem qualquer indicação de perigo. A investigação posterior teve acesso ao histórico completo dessas conversas. As mensagens, recuperadas dos aparelhos eletrônicos, serviram como evidência cronológica. Os arquivos de chat mostram que o convite foi formalmente aceito por Rafaela em 11 de março de 2018, 6 dias antes do encontro. A interação online pareceu segura para ela. O ambiente público do fórum, a conversa gradual e a natureza do convite não levantaram suspeitas imediatas. O encontro foi marcado para o sábado seguinte, dia 17 de março. Milan forneceu o endereço da residência e combinou o horário do almoço. Toda a comunicação foi planejada para construir uma base de confiança. Nos registros analisados pela polícia, não havia qualquer elemento que indicasse o verdadeiro propósito daquele convite. A conexão internacional era, na verdade, a primeira etapa de uma armadilha. O local do encontro era a cidade de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. O endereço fornecido por Milan ficava no bairro Ampliação, uma área residencial e de trabalho. A casa era uma construção geminada, um modelo comum na região, onde duas residências compartilham uma mesma parede. A localização exata era próxima a um grande depósito de materiais de construção. Essa proximidade definia parte da rotina do local, com um tráfego constante de caminhões e veículos de carga durante o dia. Os eventos ocorreram no final do verão de 2018. O clima era quente, uma característica da estação naquela parte do estado. A rua onde a casa se situava tinha um movimento moderado, influenciado pela atividade comercial do depósito vizinho. Para um observador externo, a cena era de completa normalidade. Era um bairro com uma rotina estabelecida, sem indícios visíveis de qualquer atividade ilícita. Contudo, a investigação posterior revelou um contexto de segurança que não era aparente. Relatórios da polícia local, datados de meses anteriores ao incidente, já continham queixas de moradores da região. As denúncias descreviam a circulação de carros com películas escuras que rondavam as ruas de casas geminadas com frequência, principalmente durante os fins de semana. Essa movimentação suspeita havia gerado pedidos por parte da comunidade para um aumento da ronda ostensiva na área. Este era o cenário que aguardava Rafaela, um bairro de aparência tranquila, mas que já era alvo de observação por parte de criminosos. No dia 17 de março de 2018, às 12h40, Rafaela Moura chegou ao endereço combinado em Itaboraí. O horário foi registrado por uma câmera de segurança instalada na rua, confirmando o momento exato de sua chegada. O homem, que se identificava como Milan, a recebeu na porta da casa geminada. Ao entrar no imóvel, Rafaela realizou um gesto comum de cortesia. Ela tirou os sapatos, deixando-os próximos à entrada sobre um pequeno tapete. A ação foi rotineira, um ato de educação. Esse movimento, no entanto, foi o que a colocou a centímetros da primeira evidência física de que o encontro não era o que parecia. Aquele gesto banal seria o catalisador dos eventos que se seguiriam. Ao mover o tapete para acomodar seus sapatos, Rafaela notou a ponta de um papel dobrado. Estava deliberadamente escondido sob a borda, de forma que só seria visível por alguém que se abaixasse ou movesse o objeto.
Por um momento ela hesitou. A curiosidade, no entanto, foi mais forte. Ela se agachou, fingindo ajustar o calçado, e discretamente puxou o papel. Era um bilhete pequeno, com uma escrita apressada. Nele havia setas desenhadas e uma frase curta, escrita em inglês. A instrução era clara: "Lock from the outside on signal." A tradução era direta e inequívoca: trancar por fora ao sinal. A compreensão da mensagem foi imediata e alarmante. Aquilo não era um lembrete pessoal ou um recado doméstico. Era uma ordem, parte de um plano coordenado. Com o celular já em mãos, ela agiu com rapidez. Simulando verificar uma mensagem, posicionou o aparelho discretamente e fotografou o bilhete. O registro do aparelho confirmaria mais tarde o horário exato da descoberta, 12h45. Apenas 5 minutos haviam se passado desde sua chegada. Quase que imediatamente, o comportamento do homem que se apresentava como Milan mudou. A conversa, antes casual, tornou-se apressada. Ele passou a dar respostas curtas e a olhar com frequência em direção ao corredor da casa. Rafaela percebeu que as portas dos outros cômodos, que antes estavam abertas, agora se encontravam semi-fechadas. O ambiente, que parecera acolhedor, agora se mostrava controlado e restritivo. A frase no bilhete não era uma anotação qualquer, era uma instrução operacional. O sinal mencionado seria dado por Milan. A pessoa que deveria trancar a porta por fora estava em algum lugar próximo, possivelmente no corredor, aguardando o comando para agir. O gesto de tirar os sapatos, um ato de cortesia, havia exposto a mecânica da armadilha. A feijoada, o convite, a conversa amigável, tudo era uma encenação para atraí-la até aquele ponto específico. A percepção do perigo foi total. O convite para um almoço era uma fachada. A casa não era um lar temporário, mas um cativeiro preparado. Rafaela compreendeu que estava em uma situação de sequestro iminente. Ela colocou o bilhete de volta sob o tapete exatamente onde o encontrou. Levantou-se devagar, tentando manter a aparência de normalidade. Cada segundo a partir daquele momento seria crucial. Sua próxima ação precisaria ser calculada para neutralizar um plano que já estava em andamento. Com a descoberta do bilhete, Rafaela precisava agir. O confronto direto com o homem não era uma opção viável. A situação exigia discrição e rapidez. Ela manteve a compostura externa, mas sua mente trabalhava para encontrar uma saída. A única ferramenta à sua disposição era o telefone celular que ainda segurava. Ela precisava de um pretexto crível para usá-lo sem levantar suspeitas. A desculpa mais natural seria uma ligação para a família. Ela se virou para o homem que se apresentava como Milan e pediu permissão para fazer uma chamada rápida. O motivo informado foi simples e plausível: avisar a mãe sobre o almoço para que ela não ficasse preocupada com seu paradeiro. O homem consentiu. Para ele, a atitude parecia a de uma filha responsável, o que reforçava a imagem de normalidade que ele próprio tentava projetar. Com a autorização dele, Rafaela desbloqueou o aparelho. Em vez de discar o número de sua mãe, ela navegou rapidamente até uma função de segurança que havia configurado previamente. Era um alerta de emergência. Com um único comando, o sistema enviava uma mensagem de socorro pré-escrita, juntamente com sua localização em tempo real, para um contato de confiança. O contato selecionado para essa função era seu irmão, Nathan. Os registros telefônicos da operadora, analisados posteriormente pela investigação, confirmam a ação. A chamada de emergência foi acionada precisamente às 12h52. Para manter a encenação, Rafaela levou o telefone ao ouvido e iniciou uma conversa simulada. Ela falava em tom casual, em português, como se estivesse de fato conversando com sua mãe. Mencionou o almoço, comentou que estava tudo bem e que não demoraria a voltar. Cada palavra era calculada para tranquilizar seu captor.
Enquanto falava, o sinal de GPS do seu aparelho transmitia as coordenadas exatas da casa geminada para o celular de seu irmão. A ligação durou menos de 1 minuto. Ao final, ela se despediu e guardou o aparelho. O alerta havia sido enviado. Nathan, a quilômetros de distância, agora sabia que ela estava em perigo e onde encontrá-la. Rafaela havia acionado a ajuda externa. O plano dos criminosos havia sido interceptado, mas ela ainda estava dentro da casa, sob a vigilância do homem. Ela havia ganhado tempo. A questão era quanto tempo ela ainda tinha até que a ajuda chegasse. Enquanto Rafaela acionava o alerta de emergência dentro da casa, a movimentação na rua não passava despercebida. Uma vizinha, Dona Edna, observava a rotina do bairro de sua janela. Ela notou um detalhe incomum. Um carro estacionado em frente à casa geminada não possuía placa de identificação. A ausência da placa era uma irregularidade que chamou sua atenção imediata. A presença daquele veículo confirmava uma suspeita que já circulava entre os moradores. Nas semanas anteriores, outros vizinhos haviam relatado a presença de carros com películas escuras na região. Os veículos circulavam lentamente, principalmente nos fins de semana, e pareciam observar as casas geminadas, um padrão de comportamento que gerava inquietação. Esses relatos já haviam sido comunicados à polícia local, que estava ciente das queixas sobre atividades suspeitas na área. A observação de Dona Edna, naquele exato momento, adicionava uma peça crítica ao quebra-cabeça. O carro sem placa não era um evento isolado, mas parte de um contexto maior de vigilância criminosa no bairro Ampliação. Sem saber do perigo iminente que Rafaela corria, a vizinha contribuiu com uma informação externa valiosa. A atenção da comunidade já estava voltada para a rua, e a presença de um veículo irregular apenas aumentou o nível de alerta. O alerta de emergência enviado por Rafaela foi recebido por seu irmão Nathan. Ele acionou a polícia imediatamente, fornecendo a localização exata recebida pelo GPS do aparelho. A resposta da viatura foi rápida. Às 13h05, conforme o registro do boletim de ocorrência, os policiais chegaram ao endereço em Itaboraí. A equipe, liderada pelo sargento Cordeiro, abordou o imóvel com base nas informações recebidas. A ação foi precisa. No corredor da casa geminada, os policiais encontraram um segundo homem. Ele estava posicionado de forma a não ser visto da sala, aguardando o sinal para agir. Sua função era trancar a porta principal por fora, exatamente como a instrução no bilhete descrevia. Sua captura foi o primeiro passo da operação. Em seguida, a equipe entrou na residência. Lá dentro, o indivíduo que se apresentava como Milan foi detido junto a Rafaela. Ambos os homens foram presos em flagrante. A operação policial durou poucos minutos e foi executada sem resistência por parte dos suspeitos. Com a prisão dos suspeitos, a investigação esclareceu a verdadeira natureza do encontro. O homem que se apresentava como Milan não era um turista. Ele atuava como recrutador para um esquema de extorsão. A operação era premeditada e focava em um perfil específico de vítima, mulheres com filhos. O método era a extorsão emocional. As vítimas seriam mantidas reféns brevemente, apenas o tempo necessário para que os criminosos contatassem seus familiares. A exigência era sempre a mesma: transferências financeiras imediatas, realizadas sob a ameaça de que a vítima e seu filho sofreriam violência. O convite para a feijoada não era um gesto social, era a isca para atrair a vítima ao cativeiro. A conversa online, o interesse pela cultura local e a aparência de normalidade eram parte de uma encenação cuidadosamente construída para gerar confiança. O bilhete encontrado por Rafaela era a prova da coordenação entre os criminosos. A instrução era para o cúmplice que aguardava no corredor. Ele deveria trancar a porta pelo lado de fora assim que recebesse o sinal.
aprisionando a vítima e dando início à fase de extorsão. O plano foi interrompido antes de ser concluído. O bilhete encontrado por Rafaela tornou-se uma peça central na investigação. Ele foi encaminhado para o laboratório de criminalística para uma análise forense completa. A responsabilidade pelo exame coube à perita Lívia, especialista em análise de vestígios. Seu trabalho era examinar o papel em busca de evidências que não eram visíveis a olho nu, elementos que pudessem conectar o bilhete aos suspeitos ou ao plano criminoso. A análise começou com o uso de um microscópio de alta potência e fontes de luz especializadas. A primeira descoberta foi a presença de um pó metálico fino, quase imperceptível. As partículas estavam concentradas principalmente nas dobras e nas bordas do papel. A análise química preliminar indicou que o material era compatível com resíduos de ferramentas metálicas, possivelmente de um mecanismo de travamento ou de um objeto de metal manuseado recentemente. O exame microscópico revelou também a presença de minúsculas fibras azuis. Elas estavam presas na textura do papel, sugerindo que o bilhete esteve em contato direto com um objeto feito daquele material. A perita Lívia coletou amostras dessas fibras para uma análise mais detalhada em um espectrômetro. O resultado identificou o material como polipropileno. A cor e a espessura das fibras eram consistentes com as de um cordão de polipropileno, um tipo de corda plástica de uso comum. Cordões desse tipo são frequentemente utilizados para amarrar objetos ou para imobilização. A presença dessas fibras no bilhete era um forte indicativo. Sugeria que os criminosos manusearam ou transportaram cordas junto com o papel de instruções. A evidência física corroborava a natureza do crime planejado. Não era apenas um sequestro, mas um que envolvia o uso de materiais para a contenção da vítima. As evidências encontradas no bilhete mudaram sua natureza probatória. Não era apenas um documento que provava a comunicação e a coordenação entre os criminosos. O pó metálico e as fibras plásticas transformaram o papel em uma prova material. Indicavam que os executores do plano estavam preparados com ferramentas e com materiais de contenção. A análise da perita Lívia confirmou a premeditação do crime e a prontidão dos suspeitos para o uso da força física. A análise forense expandiu-se do bilhete para a cena do crime. A equipe de perícia voltou sua atenção para o corredor onde o segundo suspeito foi encontrado. O objetivo era localizar evidências que confirmassem sua posição e suas intenções. A perita Lívia aplicou a mesma técnica de iluminação oblíqua que havia usado no papel. A luz, projetada em um ângulo baixo sobre o piso, revelou o que a iluminação normal escondia. Na poeira fina acumulada no chão do corredor, surgiram marcas de sapato. As impressões eram nítidas e indicavam que alguém esteve parado naquela posição por algum tempo. O padrão da sola era idêntico ao encontrado no bilhete. Um desenho tático, característico de coturnos ou botas de uso profissional, como as utilizadas por forças de segurança ou em atividades que exigem aderência e durabilidade. A correspondência entre as marcas era exata. A impressão deixada na superfície do bilhete e as pegadas no corredor foram feitas pelo mesmo tipo de calçado. A análise da profundidade e clareza das marcas no piso indicava que elas eram recentes, feitas poucas horas antes da chegada da polícia. A evidência física estabelecia uma ligação direta entre o plano e o executor. A descoberta solidificou a cronologia dos eventos. O cúmplice não estava apenas presente na casa. Ele estava posicionado no local exato de onde executaria a ordem de trancar a porta. As pegadas demonstravam sua prontidão para agir. O bilhete, que provavelmente caiu ou foi descartado por ele, carregava a marca de seu sapato, conectando o objeto de instrução à sua presença física no ponto de ação.
A ameaça não era apenas uma frase em um papel, mas um plano com um executor posicionado para concretizá-lo. A investigação avançou para a análise dos dispositivos eletrônicos apreendidos. O aparelho celular do homem, que se identificava como Milan, foi o foco principal. Peritos da Polícia Civil realizaram a extração forense dos dados do dispositivo, buscando comunicações que pudessem esclarecer a organização do crime. A análise revelou um histórico de mensagens trocadas com o segundo suspeito, o cúmplice detido no corredor. As conversas foram conduzidas integralmente em inglês, o mesmo idioma utilizado no bilhete encontrado por Rafaela. As mensagens não deixavam margem para interpretação. Eram instruções operacionais diretas. Os textos detalhavam o procedimento a ser seguido no dia do encontro, incluindo o horário de chegada da vítima e o sinal específico para trancar a porta. Havia também referências a outras possíveis vítimas e discussões sobre os valores a serem exigidos dos familiares. A troca de mensagens confirmou a hierarquia da operação. Milan era o emissor das ordens, responsável pelo planejamento e pela comunicação. O cúmplice era o receptor, encarregado da execução física e da contenção. A evidência digital eliminou qualquer defesa baseada em um mal-entendido ou em um encontro que teria saído do controle. O conteúdo do aparelho forneceu um registro claro e irrefutável da premeditação do crime, documentando o plano desde sua concepção até as ordens finais para a sua execução. A inspeção da cena do crime pela perícia revelou um detalhe fundamental na porta de entrada. A análise da porta principal mostrou a existência de um dispositivo de travamento externo. Este mecanismo não era parte da estrutura original da porta. Era uma peça adaptada, instalada para uma finalidade específica. A função do dispositivo era permitir que a porta fosse trancada pelo lado de fora, sem a necessidade de uma chave. A peça era simples, mas eficaz, projetada para uma ação rápida e silenciosa. A descoberta do mecanismo deu um novo contexto à instrução escrita no bilhete: trancar por fora ao sinal. A frase deixou de ser uma ameaça abstrata e passou a descrever uma ação mecânica e planejada. A ferramenta encontrada na porta era o meio pelo qual a ordem seria executada. O elo entre a instrução escrita e a capacidade física de cumpri-la estava estabelecido. Essa conexão também esclareceu outra evidência: o pó metálico encontrado no bilhete pela perita Lívia. A análise comparativa confirmou que as partículas metálicas do papel eram compatíveis com o material do dispositivo de travamento. O cúmplice, ao manusear a ferramenta e o bilhete, provavelmente ao mesmo tempo, transferiu os resíduos de um para o outro. A evidência física ligava diretamente o executor ao plano e à ferramenta do crime. Com essa conexão, a mecânica da armadilha foi completamente desvendada. O plano dependia de uma sequência de ações coordenadas. Milan, dentro da sala, daria o sinal combinado. O cúmplice, posicionado no corredor, utilizaria a ferramenta para acionar o travamento externo. A porta seria bloqueada, isolando Rafaela dentro do imóvel e iniciando o cativeiro. A partir daquele momento, ela estaria completamente sob o controle dos criminosos. A existência do dispositivo, somada às instruções do bilhete e ao posicionamento do cúmplice, solidificou a tese de premeditação. A armadilha não foi improvisada. Era um sistema preparado, testado e pronto para ser usado. Cada peça da evidência física se encaixava, demonstrando que o encontro de Rafaela nunca foi um evento social, mas a execução de um crime planejado. O caso teve repercussão imediata em Itaboraí. A notícia de uma tentativa de sequestro disfarçada de encontro romântico gerou um debate público sobre segurança e os perigos das interações online. A resolução rápida do crime não encerrou a questão.
Pelo contrário, deu início a uma série de ações com consequências duradouras para a cidade. A família de Rafaela Moura iniciou uma campanha local de conscientização. O objetivo era usar a experiência negativa para alertar outras pessoas, especialmente mulheres jovens, sobre os riscos envolvidos em encontros com desconhecidos. A iniciativa, liderada por seu irmão Natan, focou em ações diretas. Foram distribuídos panfletos em áreas de grande circulação, como terminais de ônibus e centros comerciais. O material continha informações objetivas sobre como verificar a identidade de contatos online e quais sinais de perigo observar. A família também concedeu entrevistas a jornais e rádios locais, reforçando a mensagem de cautela. A mobilização da família e a atenção da mídia geraram uma resposta do poder público. A Prefeitura de Itaboraí, em conjunto com a Secretaria de Segurança Municipal, anunciou a criação de um programa de prevenção. A primeira medida foi o lançamento de uma cartilha de encontros seguros. O documento, impresso e também disponibilizado em formato digital, listava procedimentos práticos de segurança. Entre as recomendações estavam sempre marcar o primeiro encontro em um local público e movimentado, informar o endereço e o horário a uma pessoa de confiança e realizar uma verificação prévia dos perfis em redes sociais. A segunda medida foi a implementação de um canal de denúncia anônima. O serviço foi criado para que os cidadãos pudessem reportar atividades suspeitas de forma segura e sem a necessidade de identificação formal. A criação do canal foi uma resposta direta às queixas dos moradores do bairro Ampliação, que já haviam relatado a presença de carros suspeitos antes do incidente com Rafaela. O novo sistema permitia que informações sobre veículos sem placa ou com comportamento atípico fossem comunicadas diretamente às autoridades, agilizando a resposta policial. As duas iniciativas representaram um legado concreto do incidente. O que começou como um plano de extorsão contra uma única pessoa resultou em novas ferramentas de segurança para toda a comunidade. O caso de Rafaela Moura serviu como um catalisador para a implementação de políticas de prevenção que já eram demandadas pelos moradores. O susto individual transformou-se em um alerta coletivo, e a resposta institucional buscou garantir que a vulnerabilidade explorada pelos criminosos fosse combatida com informação e vigilância comunitária. O caso de Rafaela Moura é um exemplo factual de confiança quebrada. A operação criminosa foi inteiramente construída sobre a manipulação de um comportamento humano fundamental, a disposição para acreditar no outro. Cada etapa do plano foi projetada para criar uma fachada de normalidade. A conversa inicial em um fórum público, o interesse por cultura, o convite para um almoço casual. Eram ferramentas calculadas para diminuir as defesas da vítima e criar um ambiente de segurança artificial. O crime planejado não era apenas financeiro, era uma forma de extorsão emocional. A escolha do alvo não foi aleatória. O método focava em mulheres com filhos, uma vulnerabilidade específica que os criminosos pretendiam explorar. A ameaça implícita à criança, mesmo que ela não estivesse presente, seria a principal arma para forçar a cooperação e garantir o pagamento rápido por parte dos familiares. O instinto de proteção materna era, para eles, um ponto de pressão a ser explorado. Um plano complexo, no entanto, foi desfeito por um detalhe banal: um pedaço de papel escondido sob um tapete. A descoberta ocorreu por causa de um simples gesto de cortesia: o ato de tirar os sapatos ao entrar em uma casa. Este fato demonstra como a atenção a pequenos desvios da normalidade pode ser um fator decisivo para a sobrevivência. O que era uma instrução para os criminosos tornou-se um alerta para a vítima. Os criminosos contavam com o medo e a paralisia.
Eles não previram a reação rápida e lógica de Rafaela. O uso do alerta de emergência no celular foi uma resposta moderna a uma armadilha. Enquanto mantinha a aparência de calma, ela acionou um sistema que comunicou sua localização exata para uma rede de apoio. Ela usou a tecnologia disponível como um canal de socorro silencioso e eficaz, neutralizando a vantagem que os sequestradores acreditavam ter. A promessa de um encontro rápido e casual mascarava a verdadeira intenção. A situação levanta uma questão fundamental sobre a segurança pessoal em interações que começam no ambiente digital e se movem para o mundo físico. O convite era para algo que parecia simples e breve, um almoço que não tomaria muito tempo. Isso nos leva à pergunta central deste caso: até onde podemos confiar em quem diz que vai ser rapidinho? A frase, frequentemente usada para tranquilizar e diminuir a percepção de risco, pode, em certas circunstâncias, esconder um perigo iminente. O incidente em Itaboraí serve como um registro permanente. Mostra a necessidade de um equilíbrio entre a abertura para novas experiências sociais e a manutenção de uma cautela vigilante. A linha que separa um convite inofensivo de um risco calculado é, por vezes, invisível. A experiência de Rafaela Moura não é apenas a história de um crime evitado. É um estudo sobre a importância de verificar a confiança antes de concedê-la plenamente.